Quem de nós, ao pensarmos na nossa vida passada que tivemos antes de servir ao Senhor Jesus, já não se questionou sobre os acontecimentos que trouxeram você até a vontade de Deus, até a comunidade, até a igreja? E mesmo assim, até mesmo duvidou no coração se de fato Deus existia. Mas após ter o Senhor aberto o seu entendimento, os seus olhos para as suas verdades, você chegou à conclusão de que, sem dúvidas, se não fosse o Senhor Deus, eu jamais estaria aqui. Eu talvez jamais estaria professando o seu nome, louvando o seu nome, sendo grato por todas as coisas que antes de eu estar aqui, eu imaginava que não teria solução. Não duvide, de fato é Deus. É Ele mesmo quem nos dá a vida e o corpo no qual vivemos, e sem Ele, nada disso seria possível. Ele é o autor de tudo isso, e nós podemos deduzir que o propósito de Deus com a relação a nós será cumprido, não tenha dúvidas. Deus, Ele nunca deixa inacabado qualquer obra que Ele tenha começado, e com isso nós podemos repensar que em seus propósitos o Senhor nosso Deus tem um plano para cada um de nós nesta noite. Uma verdade o qual você jamais poderá escapar, porque o chamado de Deus é irresistível. Ninguém pode dizer, eu não farei, eu não quero fazer, Senhor. Afinal, nós temos históricos na Bíblia de homens que se negaram a fazer aquilo que o Senhor nos havia comissionado, mas eles foram arrastados de uma forma sobrenatural. Jamais nós poderemos considerar a nossa existência nesse mundo como um acidente. Talvez eu nasci porque foi acidente dos meus pais. Não pense assim. Quando os discípulos, eles ficaram assustados, quando a declaração de partida do Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 13, no versículo 33, o Senhor Jesus declarou, para onde eu vou, vós não podeis ir. E por incrível que pareça, há uma repetição no versículo seguinte, no 36, onde ele declara, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. A questão que muitas vezes devemos perguntar para o texto é, qual era o sentimento que arrebatava esses irmãos, os apóstolos, nos momentos em que o Senhor declarou essas palavras? Eu tenho algumas sugestões. Talvez algum deles perguntaram, será que deixamos tudo aquilo que nós tínhamos, os nossos empreendimentos, por nada? Seguimos Ele até aqui e agora Ele diz que nós não podemos segui-lo. Para que então tudo isso? Foi tudo em vão? Mas quando chegamos no capítulo 14, o Senhor Jesus nos confirma essa dedução que supostamente faço aos irmãos nesta noite. Não se turbe o vosso coração. E esse termo não se turbe, empregado por Jesus, ele nos traz uma ideia de não somente de perturbação, que se você for no capítulo 11, no versículo 33 em João, você vai ver que a mesma palavra usada no grego para perturbação, ela está de uma outra forma escrita, agitou-se. Mas também esse termo não se perturbe, ela também indica a cessação de uma ação em andamento. Ou seja, eles tinham um sentimento a priori de conforto, mas de repente, por uma perturbação, esse sentimento parou. Os discípulos permitiram que um outro sentimento reinasse acima das palavras do Senhor Jesus. Jesus, em seguida, faz uma conclamação para que eles viessem a crer de forma que seus corações evitassem essas perturbações. E eis o motivo de nós não ficarmos ansiosos de nossas vidas e com a manutenção do nosso sustento, a segurança, não no que eu penso, não no que nós temos, mas no que o Senhor Deus nos concede na sua palavra, as suas ricas promessas. Quando nós estamos em meio ao temporal, ou seja, quando nós estamos em meio a diversos problemas que passamos na vida, principalmente para aqueles que viajam de avião, às vezes até ficam se perguntando, e agora, se o avião cair? Eu me fiz essa pergunta quando viajei com a minha esposa para a Venezuela.
Existem uns trechos na Venezuela de ônibus, que nós viajamos à noite, em que nós passamos por alguns abismos, não dá para ver, é tudo escuro. Fiquei sabendo, depois do retorno, quando já estávamos chegando em Pacaraima. O cara disse, vocês se lembram daquela curva que a gente fez quando a gente estava vendo? Ali é abismo, morreu diversas pessoas. Eu falei, eu ia morrer e não sabia. Só que nesses momentos, às vezes, nosso coração se turba. Nos perguntamos, para onde é que nós vamos? E agora? E os meus filhos? E agora? As minhas coisas? Mas o Senhor Jesus, no Evangelho de João, Ele nos traz a palavra dizendo, não se perturbem com isso. Credes em Deus, credes também em mim. Esse tipo de ansiedade só será eliminado em nós se de fato nós entendermos o modo de como encararmos a vida, o próprio corpo, como dons de Deus. Tudo provém dele e nos são dados por ele. O Senhor não daria início a um processo em nossas vidas e depois nos abandonarmos ao léu, sem importância. Ou seja, eu tirei você de onde você estava, agora se vire por conta própria. Não, o Senhor não faria isso conosco. O Senhor Deus, que declarou no princípio todas as coisas, Ele cuidará de levá-la, tudo isso ao seu cumprimento, louvado seja o seu nome, confie nisso. E o propósito de Deus para a humanidade, bem como o propósito de Deus para cada indivíduo, são seguros e infalíveis. E nessa noite, eu exponho aos irmãos as Escrituras sobre o tema predestinados a serem filhos. Abram as vossas Bíblias em Efésios, no capítulo 1. A concentração da nossa exposição, ela estaria precisamente no versículo 5, mas queria chamar a atenção para a leitura até o verso 14, do 1 ao 14. Acompanhe comigo na leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor e da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Incline sua fronte. Senhor nosso Deus bendito, mais uma vez reunidos em Tua presença, pedimos graça por meio do Senhor Espírito Santo que nos ilumine o entendimento e nos conceda, Senhor, a possibilidade e a capacidade de compreendermos a Tua palavra e de aplicarmos essas palavras no nosso dia a dia. Ajuda-nos a entendermos qual boa e perfeita é a Tua vontade para nós. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como deve viver o povo de Deus durante a existência sua aqui na terra? A carta aos Efésios responde essa pergunta: como deve viver e ser a vida e os relacionamentos dos cristãos? O apóstolo Paulo, quando ele a escreve, ele diz que a vida desses irmãos devem ser repletos de graça e da misericórdia do próprio Deus.
Bênçãos essas, amados, que são incomparáveis, dado a nossa natureza rebelde e corrupta. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa natureza, com certeza eu e você vamos dizer, somos imerecedores de tais bênçãos. Mas aqui em Efésios, nós conhecemos a origem de todas as bênçãos espirituais. E a razão para meditarmos nesta epístola, eu pelo menos deduzi 4 fatores importantes pelo qual devemos meditá-la nessa noite. Primeiro, Efésios nos proclama uma mensagem bíblica de salvação. É o que você vê aí no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 8, quando o apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra que sua epístola, ela é evangelística. Também o apóstolo Paulo vai apresentar em Efésios um ensino teológico sobre a eleição, sobre a salvação e a igreja e a família de Deus. É o que vai do capítulo 2, versículo 1 e 2, e do 16, do capítulo 2, 16 e 19, nos ensinando. Ela é doutrinária, ela pode ser aplicada aonde for preciso. Em Efésios também se declara como deve ser a vida e o relacionamento do cristão, oferecendo princípios de ética cristã. É o que você vê aí no capítulo 3, versículo 17, do capítulo 4, versículo 5. Isso nos mostra que ela também é prática. Efésios instrui o cristão sobre a batalha espiritual, a luta diária do cristão contra as forças espirituais do mal, no capítulo 6, dando-nos estratégia. Como nós devemos batalhar a fé? Igualmente, Efésios é uma carta fascinante no seu estilo literário, na sua composição. Isso, ela é bem mostrada pelos próprios autores, que já falecido, como o anglicano John Stott, que disse que Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e suas implicações. Ele faz um contraste com as obras já publicadas na época, e ao investigar o estilo literário de Efésios, ele não encontrou nenhuma outra parecida. Também William Barclay, que disse que Efésios é a carta suprema de Paulo, a rainha das epístolas. E Paulo, com toda certeza, assegura-nos que todas as bênçãos que recebemos não provêm dos nossos negócios, não provém dos nossos esforços ou da nossa inteligência de agarinhar fundos para nós, mas inteiramente do nosso Deus. E Paulo escreve isso também, asseverando essa ideia em Colossenses 1, versículo 3. Paulo, ele não está dizendo sobre coisas materiais quando ele fala sobre essas bênçãos espirituais, mas sim que o nosso Pai nos abençoa como seus filhos, distribuindo-nos dons ao seu favor, para que essas mercês, essas experiências de qualquer natureza que sejam, operem juntamente para o nosso bem. Os tempos que vivemos são maus e não há dúvida disso. Há pessoas que nós temos ouvido e visto de que não aguentam mais as pressões do dia a dia, e elas chegam a perguntar: e agora, como é que eu devo aguentar tudo isso? A graça de Deus é tão maravilhosa que ela nos dá a capacidade de suportar todas estas coisas com alegria, porque se existe alguém que suporta as tristezas, que suporta as dores com alegria, este é o povo de Deus, e não por si próprio. Mas isso porque o Senhor confere a ele a capacidade especial para olhar para as situações desastrosas e dizer: o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. O ponto central da minha mensagem nesta noite é não somente lembrá-los que em Cristo nós somos predestinados a sermos filhos de Deus, isso é um fato, isso está escrito aqui, mas é da nossa união com Ele. Nós somos abençoados com todo tipo de bênção espiritual, e o segredo dessa bênção é a nossa união com Cristo. A expressão em Cristo é a concepção central do pensamento de Paulo, aparecendo e significando a completa mudança espiritual e acesso a todas as riquezas espirituais. Sem dúvida, aquele que está em Cristo é a pessoa mais abençoada da terra. Eu li um relato na revista Veja de um grande empresário milionário, e também um outro relato na mesma página de um escritor chamado Pierre Weil. Ele escreveu diversos livros sobre comportamentos. Um francês que chegou e radicou-se no Brasil, foi um ótimo escritor, se deu bem em tudo, conseguiu vender diversos livros, comprou casas, comprou tudo, um homem rico. Mas ele chegou uma certa vez dizendo: eu não sou feliz. Tenho todas as coisas materiais, mas destas coisas não me preenche.
É claro que não vai preencher. O Senhor Jesus declarou-nos que a alegria de um homem não se resume pelos bens que ele possui. E que alegria é essa? Essa é a alegria, é uma das bênçãos espirituais que só o Senhor confere aos seus eleitos. Sermos felizes apesar de tudo. Sermos felizes quando olhamos para os jornais e vemos acidentes. Quando você às vezes fica amedrontado, será que saio de casa? Será que eu volto? Eu quero dizer que mesmo que você não volte, você tem um lugar reservado para você, e é o lugar que o Pai preparou para você. Não temorize, o Senhor Jesus vive e reina para sempre. Os tempos e os motivos pelo qual o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta não são diferentes dos nossos. A epístola de Paulo aos Efésios é contemporânea para nós. O mundo nos dias de Paulo estava caracterizado por repulsiva perversidade. Desprenderam-se frustrados esforços para melhorar essa condição. A humanidade vivia sem esperanças, e essas coisas estão presentes em nossos dias. E talvez a nossa pergunta seja: por que, Senhor, ainda isso está acontecendo? Simples. É claro que a maioria de nós vai dizer: isso está para a volta de Jesus, não tenho dúvidas disso. Talvez outros possam dizer: vejam, olha aí o que é dar uma vida sem Cristo. Mas para nós, santos eleitos, o Senhor deseja nos mostrar e trazer-nos à nossa memória o estado da natureza humana caída. Observe o que está no capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu quero trazer para vocês em memória sobre essa palavra morto. É claro que hoje, quando nós falamos de teologia, ela seja um assunto indiscutível, mas se não fosse a teologia, você não teria a Bíblia em suas mãos. Se não fosse a teologia hoje, você não poderia cantar com veemência: grande é o Senhor, porque nos períodos do primeiro, do segundo e do terceiro século, houve uma briga ferrenha para provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Homens passaram noites em claro, homens passaram dias e dias estudando as Escrituras para mostrar e para combater as heresias, para dizer: só Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando olhamos diante destas coisas, nós dificilmente nos perguntamos: Senhor, de que forma nós podemos aplicar a Tua palavra em nossos corações? Quando nós olhamos para esse texto em que a palavra de Deus nos diz: vocês estavam mortos, o termo grego que nos traz é necros, de onde você entende necromancia, necrofilia, um corpo já em estado de decomposição, sem vida. E por incrível que pareça, as pessoas perguntam assim: mas Max, esse aqui é um texto isolado? Não. Quando aquele jovem pergunta: mestre, deixa eu te seguir, mas primeiro permita que eu enterre os meus pais. O Senhor Jesus diz o quê? Deixe os mortos enterrarem seus mortos. O Senhor Deus usa a palavra no grego necros, o mesmo que Paulo está dizendo. Como é que o morto pode dizer: eu vou à igreja quando eu quero, eu aceito Cristo quando eu quero, se ele não tem vida? E se eu e você estamos aqui, porque o Espírito de vida nos trouxe aqui nessa noite. E por meio de Cristo, Ele vai nos conceder a revelação, revelando-se como um Deus gracioso. Observe no capítulo 2, o versículo 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. É por meio de Cristo que o Senhor Deus nos concede a salvação. Quando nós vemos isso, a certeza do versículo 8 ao 10, ele confirma que vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 ele dá assertiva: não vem de obras para que ninguém se glorie, ou seja, eu estou aqui pelos meus méritos próprios. Não, você está aqui porque Deus o trouxe aqui. Muitos de nós esquecemos isso. E quando se fala em soberania de Deus, até mesmo crentes presbiterianos dizem: eu não reconheço uma soberania de Deus que faz nos sermos mecânicos. Querido, confie na soberania de Deus. Ela está guardando você antes mesmo de você nascer. E ela está sustentando você até agora e na hora da sua morte. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que as Escrituras nos revelam. E nisto fundamenta-se a saudação de Paulo. Ela não é direcionada a ninguém mais, senão aos santos, ou seja, aqueles que foram separados por Deus. Esta carta é para nós.
Nós que fomos separados do mundo, nós que vivemos em rebelião contra Deus, nós que estávamos totalmente afastados da graça, o Senhor nos trouxe com o seu amor. E a pergunta que eu queria fazer de vocês, respondam internamente: vocês conseguiriam deixar esse Senhor, já que vocês têm livre-arbítrio? Vocês vão dizer, claro que eu posso. Eu gostaria de dizer, tente, se você for capaz. Porque o Senhor nos concedeu o Espírito Santo, agora nós somos propriedade sua. Observe que no capítulo 1, do versículo 3 ao 14, o apóstolo Paulo ele vai nos caracterizar e nos mostrar que Deus é fonte de todas as bênçãos. Nós estamos sendo nesta noite convidados, assim como Paulo convidou os efésios, a louvar a Deus pelos seus planos, pelos seus propósitos, por sua soberania sobre tudo e sobre todos. Hoje nós estávamos cantando, Senhor, é somente teu o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Como é que nós descansamos sabendo disso quando os problemas estão diante de nós? O Senhor Deus nos está dizendo, fique inerte, não faça nada. O Senhor está chamando-nos para que nós não nos desesperemos, porque Ele já proveu a saída para os nossos problemas, aleluia. Ele está no controle destas coisas, e eu queria que você nesta noite se alegrasse no Senhor, porque aquilo que nós estamos desesperando dificilmente pode acontecer, e se acontecer, Ele nos susterá nas suas mãos. A carta de Paulo aos Efésios também revela-nos claramente a doutrina da Trindade, a Santa Trindade. Ela está presente nos escritos de Paulo, revelando-se o autor soberano da nossa salvação. Observe aí, do versículo 3 ao 6, nos mostra que Deus Pai é o autor da salvação, é o autor da nossa eleição. Do versículo 7 ao 12, mostra Deus Filho, é quem executa a salvação dos eleitos. E do versículo 13 ao 14, Deus Espírito Santo é quem aplica a salvação nos eleitos. Vamos ler do versículo 3 ao 6, onde enfatiza o Deus Pai, o autor da nossa eleição. Do versículo 3 ao 6. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sim, Deus é o autor da nossa salvação. As Escrituras, elas dissipam-nos toda dúvida contrária, e nenhum de nós estaríamos aqui, creríamos no que cremos, se Deus não houvesse se revelado a nós. Quantos homens e mulheres e crianças conseguem, sem o auxílio das Escrituras, contemplar Deus em toda a criação? E sentirem compungidos a abandonarem suas práticas pecaminosas e servirem a este Deus? Eu lhes respondo, nenhum. Albert Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Uma de suas obras era o desenvolvimento da teoria da relatividade especial, e sem dúvida, Albert Einstein foi um dos maiores observadores da criação. Em nenhum momento as suas observações, as suas pesquisas chegaram a revelar para ele um Deus presente, um Deus soberano, e assim abandonar a sua vida devassa e imoral que havia por trás de sua extraordinária inteligência. Ele mesmo escreveu uma carta que foi leiloada e vendida por 3 milhões de dólares. Uma carta dele, equivalente em nossa moeda, 6 milhões de reais. Em um dos trechos dessa carta, ele declarou: Deus é o produto da fraqueza humana, e a Bíblia é uma coleção de lendas primitivas. A doutrina da salvação fundamenta-se na doutrina da eleição. Como é que ele,
tendo a inteligência que ele tinha, não encontrou o Senhor Deus? Simples. Nenhum de nós somos convertidos ao Senhor por observar a criação, se não tivermos o auxílio das Escrituras e a ação do Espírito Santo. Muitas pessoas estão entendendo, não, existia uma academia em Princeton, onde Cornelius Van Til, um dos maiores teólogos, diz, a mente não foi totalmente afetada, mas Gordon Clark disse, foi totalmente afetada. Isso porque algumas pessoas entendiam que eles poderiam captar as ideias e que o pecado não abateu totalmente, então houve a divisão entre os pressuposicionalistas e os fideístas. Aqueles que acreditavam que o pecado abateu a mente totalmente e outros que não. Mas eu particularmente não fico com as correntes teológicas, eu fico com o que a Bíblia diz. Ela diz que o homem está totalmente perdido nos seus delitos e pecados. E se não for pela ação do Senhor Deus, o homem continuará perdido. Observe que a minha assertiva é clara, porque no versículo 3 nós conseguimos ver que o apóstolo Paulo diz, Deus que nos tem abençoado. A eleição não é uma maldição, como muitos pensam, ela é uma bênção divina, não é uma doutrina do diabo, mas de Deus. A eleição é uma bênção espiritual que veio do céu para os crentes que se acham na terra. E essa doutrina não foi inventada por Calvino ou por qualquer outro reformador, não. Ela provém unicamente das Escrituras. Paulo evangelizou com essas verdades, tratando-as como bênção. A não compreensão da eleição, ela revela um total desconhecimento da pessoa e da obra de Deus em Cristo, bem como seus atributos. E se você se encontra assim nessa noite, talvez você não nasceu de novo. Talvez Cristo não apresentou-se a você como seu Salvador, e diante dos atributos divinos, dentre eles a sua sapientíssima sabedoria, seu eterno poder e a sua santidade incomparável, quem somos nós para contestar ao Senhor Criador o porquê de suas decisões, se tudo que Ele faz é justo, perfeito e bom, e ainda que Ele mandemos todos nós para o inferno? O mundo, com seus prazeres e bens e delícias, jamais poderá nos proporcionar a segurança e alegria incessante pelo simples fato de serem passageiros. Façamos uso devido, moderado dos nossos bens para a sua glória. Eles vão passar. A eleição não é apenas uma ideia, mas uma realidade evidenciada em Cristo. O versículo 4 confirma essa ideia. Ele nos escolheu. Aqui nós aprendemos 4 lições importantes nesse verso. Primeiro, o conceito de eleição. O segundo, o tempo da eleição. O terceiro, o objeto da eleição. E quarto, o propósito da eleição. Veja a primeira parte do versículo 4 do capítulo 1. Assim como nos escolheu nele. O apóstolo, ele declara que a eleição divina é o fundamento e a causa primeira, tanto do nosso chamamento, como dos benefícios que de Deus recebemos. E o termo usado por Paulo, o termo escolheu, provém do grego ekleomai, que significa que Deus escolheu tendo em vista o seu próprio interesse. Deus nos elegeu antes que o mundo viesse à existência. Ele nos escolheu para si. Essas são as palavras do próprio Senhor Jesus. Se não vejamos, João capítulo 15. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Observe as próprias palavras do Senhor Jesus nessa noite. João capítulo 15, versículo 16. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Não fostes vós que escolhestes, pelo contrário, eu os escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Agora vamos em Atos, capítulo 9, versículo 15. Veja mais uma vez a assertiva. Mas o Senhor lhe disse, isso aí trata-se da conversão de Paulo, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido
Agora vai mais adiante nessa mesma carta, lá em Atos, capítulo 13, versículo 48. Observe, os gentios ouvindo isto regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, nos declara: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Retorne agora a Efésios capítulo 1. Observe o tempo da eleição. A segunda parte do versículo 4. Ele diz: antes da fundação do mundo. O próprio tempo da eleição revela que ela é gratuita, pois o que poderíamos merecer, ou o que consistiria o nosso mérito, antes que o mundo fosse criado. Pois quão pueril, amados irmãos, é o raciocínio sofístico e qual afirma que não fomos feitos porque já éramos dignos, e sim porque Deus previria que seríamos dignos. Todos nós estamos perdidos em Adão, portanto Deus não poderia ter nos salvo de perecermos por meio da sua própria eleição, se não havia nada para ser previsto. O mesmo argumento é usado em Romanos, onde ao falar de Jacó e Esaú, lá no capítulo 9, versículo 11 de Romanos, ele diz: e ainda não eram os gêmeos nascidos e nem tinham praticado o bem. Nenhum de nós podemos declarar absurdamente que somos crentes porque eu quero. A eleição do povo de Deus se deu antes da criação e desde a eternidade. Se não, vejamos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Observe os versículos 10 e 13. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceder de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que o chama. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus é injusto? Quanta injustiça, Deus! Não, Deus é perfeito, santo e justo. Louvado seja o seu nome. Vemos na terceira parte, retornemos a Efésios capítulo 1. Vejamos que a terceira parte do versículo 4 nos mostra o objeto da eleição, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Observe que Deus não nos escolheu porque éramos ou seríamos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É aqui que nós confirmamos que a doutrina da eleição produz a salvação, a santificação e a glorificação do escolhido. Santidade, amados, aos olhos de Deus, tem a ver com uma consciência voltada para os parâmetros da sua santa lei. Deus não pode ser enganado, à semelhança dos homens, pela pretensão externa. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe quais são os nossos segredos mais escondidos. Ele sabe a veracidade do nosso coração, e quero lhe mostrar isso nas Escrituras. Mais uma vez, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Permita-lhe mostrar a onisciência do Senhor. Lucas, capítulo 8, no versículo 17, o Senhor Jesus declara: não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que venha a ser conhecido e revelado. Pegue essa palavra oculto. O termo que o grego traduz ela é interessante. É criptos, ou seja, do latim cripta, oculto. Um termo relacionado diretamente sobre o que ninguém sabe ou foi dado a conhecer. E também
Cripta era uma construção subterrânea, geralmente feita de pedras encravadas no subsolo, e estas construções geralmente localizavam-se na parte interior da igreja, sendo um espaço no qual pessoas importantes e relíquias eram enterradas, como no Vaticano. Existem debaixo do Vaticano relíquias incomparáveis, que até hoje pessoas não sabem. Poucas coisas do Vaticano foram trazidas à tona, mas outras não. Mas o sentido que Jesus diz é algo que não está diante de você. É algo muito escuro, muito escondido. Talvez muitas pessoas fazem o que eu estou praticando aqui, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas olha o que diz no mesmo texto à frente. Nem escondido. O termo que o grego usa é apócrifon. Ou seja, o que está totalmente oculto da vida humana, secreto, algo que está separado, que não pode ser visto, que não pode ser revelado. Eu quero te dizer que esses dois conceitos, Deus sabe de tudo. Deus conhece esses segredos. Nós podemos guardar segredos para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os cônjuges, mas não tem segredos para Deus. Ele sabe quem realmente nós somos. Se você atribuir a Deus a palavra amor, então significa que a única razão pela qual Ele nos elegeu foi o seu amor pela humanidade. Eu prefiro, porém, considerar aqui que o amor à luz da última parte do versículo, ou seja, que a perfeição dos crentes consiste no amor. Não que Deus requeira somente o amor, mas que Ele é uma evidência do temor de Deus e da obediência a toda a lei. Isso é claro, porque está nos versículos 5 e 8 do capítulo 1. Observe. Deus que nos predestinou. A palavra predestinou, ela é um sinônimo para a palavra eleição. Deus nos escolheu para si e nos predestinou para sermos parte de sua família, para sermos seus filhos, conforme Ele mesmo escreve em Romanos 8, no versículo 15. Como a misericórdia de Deus, porém, em nenhum outro lugar expressa de forma mais sublime, essa passagem ela merece a nossa atenção especial. Nesta cláusula são mencionadas as causas da nossa salvação por meio de Cristo, uma causa que é totalmente eficiente. Não existe aqueles a quem Deus alcançou, que Ele está trazendo por metade. Não, Ele ainda não foi convencido, porque quando o Senhor age sobre as nossas vidas, a conversão é total. Eu não consigo entender pessoas que nasceram de novo, que não conseguem dizer não para o pecado. Sabe por quê? Porque a força dele não depende dele. A força dele vem do Senhor. Os escolhidos e os predestinados por Deus, eles recebem de forma imerecida e incondicional a graça salvadora. E Paulo, ele repete nesse versículo 8, quando ele diz, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. É claro que muitos de nós ficamos sem saber o que fazer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas quando nós temos esta comunhão com o Senhor pelos meios de graça, dentre eles a leitura das Escrituras, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, vai nos levar para Cristo, dizer, clame por sabedoria, clame pelo seu Senhor, porque o seu Senhor não é aquilo que os docetas no primeiro século diziam, Ele é apenas uma aparência. O nosso Senhor Jesus, Ele é real. Ele é tão real que você está aqui nessa noite. Ele é tão real que os seus desejos muitas vezes é de chutar o pau da barraca, e eu vou voltar de novo para onde estava, mas você não consegue, porque agora você é um escravo de Cristo, e graças a Deus por isso. Um dos puritanos no século 17 dizia que uma das maiores condenações que Deus poderia entregar ao homem era o seu próprio livre-arbítrio, porque sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Homens que não colocaram suas vidas diante de Deus, nem os seus projetos diante de Deus, frustraram-se amargamente. Mas isso não acontece com os eleitos, porque tudo que Ele planeja e faz é para a glória de Deus. Porque isso está claro no versículo 11. Deus que fez tudo de acordo com seus planos. Deus, Ele governa o mundo e a história de acordo com seus planos e projetos. Somos o povo de Deus pela vontade, beneplácito e propósito de Deus, não pela nossa própria escolha. Se fosse pela nossa escolha, onde nós estaríamos agora? Se fosse pelas nossas escolhas, nós muitas vezes já teríamos feito coisas absurdas, mas Deus interveio antes disso. E Deus nos trouxe para cá,
para nos confirmar, para nos confortar o coração e para dizer que Ele está no controle de todas as coisas, querendo você aceitar ou não. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Nós cremos nisso, porque do versículo 7 ao 12, é Deus Filho quem executa a salvação sobre nós. Efésios capítulo 1, do versículo 7 ao 12, leia comigo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança. Veja bem que Paulo aqui no versículo 11 está dizendo, nele eu digo, eu não estou dizendo de mim mesmo, eu estou dizendo em Cristo, que fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Esse é o objetivo, louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O que podemos confessar diante destas coisas nesta noite? Jesus é quem executou na cruz a nossa salvação. É nele, é no Senhor Deus, Pai, é em Deus Filho que nós temos o acesso das seguintes bênçãos. Veja o versículo 5 que ele nos diz, o termo proposto nessa noite. Em Jesus temos a adoção de filhos. O nosso pastor enfatizou bem claro, nós temos um nome, nós temos um pai, nós não somos bastados, nós não estamos só, então não nos desesperemos diante da luta, Ele vai agir. Muitas pessoas ficaram preocupadas, dizendo, o STF aprovou agora a lei, você não pode pregar contra o homossexualismo, nós vamos pregar o que a Bíblia manda pregar. Uma certa vez, eu estava na loja, e um rapaz da igreja inclusiva, que é a igreja de homossexuais, ele começou a puxar uma conversa comigo, e nessa conversa ele disse, por que você está dizendo que é contra o homossexualismo se Deus não proíbe? Eu falei, mas Paulo escreveu sobre isso. Aí ele apresentou alguns textos na Bíblia e disse, veja que Paulo não está proibindo. Então eu tomei a Bíblia da mão dele e eu disse, não é nessa Bíblia. E botei uma Bíblia grega na mão dele, eu falei, é nessa Bíblia aqui. Ele não é a mesma coisa, então leia. Então quando ele olhou lá, dizendo que ficarão de fora os efeminados e os homossexuais, eu mostrei para ele dois termos, o termo malacóio e o termo acernocotaire, que significa o homossexual passivo e o homem ativo. Aí eu falei, se Paulo não se calou, por que eu e você temos que nos calar? Escritura é a verdade. Aquele jovem virou as costas e foi comprar outras coisas e não falou comigo. Francis Schaeffer disse que um homem com a Bíblia na mão pode dizer que a maioria está errada. E é essa verdade que eu e você, como santos eleitos, temos que crer. Ela é verdade de Deus, quer seja fechada, quer seja aberta, ela continua sendo a palavra de Deus. O certo é o certo, ainda que você não faça, o errado será errado, ainda que você não pratique. E devemos confiar nisso, porque o versículo 7 nos chama, dizendo que eu e você temos a redenção em Jesus. Veja que o versículo 7 diz, no qual temos a redenção, e a palavra redenção, vindo do grego apolistrose, significa um resgate de um prisioneiro de guerra, um escravo. Imagine comigo esta analogia. Um certo mercador de escravos andando pelo deserto, encontrou um grupo de vendedores de escravos, ele se interessou por algum deles, e dentre aqueles escravos, parrudos e fortes, havia um doente. E ele disse, quanto custa aquele escravo? O vendedor de escravos disse para ele, mas senhor, ele é velho e doente. Aí o comprador disse, mas é ele que eu quero. Mas ele não vai servir de nada, é esse que eu quero. Como ele viu o interesse desse comprador, ele aumentou o preço. E aquele comprador comprou aquele escravo doente. Esse escravo é eu e você. E ele comprou pelo seu sangue.
Ou seja, ninguém vai conseguir dar um valor a mais para dizer, agora eu quero o irmão Max. Porque eu tenho a certeza que o Senhor Jesus poderá dizer, quanto tu queres pagar por ele? X, mas o valor foi de sangue. Eu quero que você entenda nesta noite que você é precioso para Deus. E que a eleição do Senhor custou um preço muito caro. Nós vamos estar diante da mesa do Senhor. Vamos estar lembrando isto. É de que você não foi comprado de qualquer forma. Ou se alguém disse para você que você não valia nada, eu quero lhe dizer uma coisa. O Senhor em Cristo elegeu você. E Ele tem grandes propósitos para a sua vida. É necessário que passemos por isso. Porque quando passamos por essas dificuldades, Deus forja a nós a fé verdadeira. A fé confiante não nos bens que nós possuímos, não nas faculdades que possamos ter, mas inteiramente no Senhor, porque o homem da terra falha. Deus nunca falhará. Ele é Senhor para sempre. E nós cremos nisso, porque o versículo 7 também nos diz, em Jesus recebemos o perdão e a remissão dos pecados. Ou seja, a redenção não seria completa sem a remissão dos pecados. E a ideia aqui é que o pecado, ele foi enviado para longe, bem longe de nós. Observe, abra sua Bíblia para termos a certeza, no Salmo 103. Salmos capítulo 103. Versículo 12. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Veja como o salmista expressa de forma maravilhosa esse afastamento. Observe de novo. Quanto dista o Oriente do Ocidente. Você consegue ter a distância do Oriente para o Ocidente? É incomensurável. E ele faz essa analogia para mostrar, pelo menos na perspectiva humana, como Deus afasta as transgressões de nós. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite. Se o Senhor Deus já perdoou cada um de nós, porque nós estamos com esse sentimento de autocomiseração, dizendo, e agora o que vai ser de mim porque eu estou assim? Ei, alegre-se, Cristo morreu na cruz por nós. Ele perdoou as dívidas que tinha sobre nós, e o preço foi de sangue. É isso que o versículo 9 e 10 vai nos levar a entender, que em Jesus tudo, absolutamente tudo será unificado. Os planos de Deus, eles têm começo, meio e fim. E o fim do plano da salvação é que todas as coisas que foram criadas sejam finalmente unidas sobre o senhorio e a soberania de Cristo. Permita mais uma vez, vamos em Romanos no capítulo 8. Observe essa unificação. Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Eu queria que você lesse junto comigo. Vamos lá? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pois a criação não está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoração e a redenção. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é de esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que verdades maravilhosas para nós.
Em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados e esquecidos por Deus. O Senhor Deus é Deus maravilhoso. E nós podemos crer porque é através do Senhor Deus, o Espírito Santo, Ele sela essa nossa conversão, segundo os versículos 13 e 14. Voltemos a Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que o apóstolo Paulo nos ensina ao declarar: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, foste selado como o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quantos de nós esquecemos de reconhecer que recebemos uma grande dádiva do Senhor, a fé? Quantas pessoas, durante toda a nossa vida como cristãos, já nos deparamos com pessoas que chegaram até nós e disseram: meu irmão, minha irmã, eu não sei o que fazer diante dessa causa. E quando você passa por essa situação de adversidade, você às vezes fica até abatido, mas parece que algo dentro de você ecoa como uma voz forte dizendo: não temas. E você parece que volta a confiar nisso veemente, com todas as tuas forças. O Senhor Deus nos mostra que está conosco. Essa fé para crer em algo que nós vemos que nem vai acontecer é fé. É muito fácil nós termos fé quando tudo está bem. Eu estava conversando com a minha filha sobre isso. É que se Deus não permite que nós passamos por dificuldades, eu e você jamais vamos ter o prazer de termos experiências maravilhosas com Ele. Dê graça por isso, sabe por quê? Porque o momento de adversidade vai passar. O dom da eternidade é dado somente a Deus e não às coisas materiais ou temporais que vivemos. E nós podemos tirar grandes experiências disso. É por isso que eu oro diversas vezes em situações que eu passo dizendo: Senhor, não me deixe esquecer o que eu estou vivendo agora. Sabe por quê? Porque quando você estiver numa idade, você vai dizer, olhando para as coisas que tem, dizendo: não é isso que me traz felicidade. Não são as coisas que tenho que me faz feliz, mas é o Senhor. Eu queria que você levasse a sua alegria para o próprio Deus. Eu queria que você nessa noite, por meio do que eu tenho exposto, começasse a pensar o que Deus fez por você, e o que Ele continua fazendo, e o que Ele ainda vai fazer. Sabe por quê? Deus tem propósito para cada um de nós. O Espírito Santo nos selou, e como cristãos, nós somos selados por Ele, conforme o versículo 13. Esse selo, nos tempos antigos, ele era usado primeiro para garantir a autenticidade de um documento ou de uma pessoa. Paulo fala isso em 1 Coríntios 9:2. Segundo, que o selo era também para garantir a autenticidade de um documento de uma pessoa, uma marca, uma propriedade, protegendo contra violação e dano. O selo do Espírito Santo simboliza a autenticidade, a propriedade, a inviolabilidade do crente. Ou seja, o Espírito Santo nos foi dado para garantir: eu e você somos eleitos através de Cristo, não por nossos méritos. Porque é essa eleição que vai fazer a diferença nos momentos de adversidades e lutas. Porque o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo, ele vai duvidar, ele pode duvidar de qualquer coisa, mas ele não duvida do seu Deus. Ele quer às vezes, por motivo da sua natureza, dizer: Deus não existe. Mas Deus é tão gracioso que se revela para ele, para dizer: estou aqui. Simples. O Espírito Santo garante a nossa redenção, conforme o versículo 14. Essa palavra penhor significa a primeira parcela, ou penhor, e a garantia do pagamento e a compra de um bem. A presença do Espírito Santo no crente é a garantia do penhor, a redenção completa que Deus concretizará em nós. E aquilo que falei na introdução, de que o nosso Senhor Deus pede para não nos turbar, vale para hoje. Talvez eu e você estamos nos perguntando no nosso íntimo: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor Deus nos fala nessa noite: não se turbe o coração de vocês. Vocês são eleitos.
vocês são propriedades exclusiva do Pai. Porque é trabalho do Senhor, e o nosso trabalho é descansar nele. Permita-me fazer algumas aplicações. Como constatamos, a doutrina da eleição, ela é bíblica. Ela não se originou na igreja presbiteriana, nos reformadores ou antes deles. Paulo pregava isso. Ele evangelizou milhares de igrejas, apresentando um Deus misericordioso, justo, santo, sábio, que governa todas as coisas, incluindo a sua e a minha vida, o meu e o seu futuro e dos nossos filhos. Você consegue imaginar como estava a cabeça do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele, totalmente abandonado, vai para uma prisão em Roma, que fazia mais frio dentro do que fora. Um homem que ganhou almas, que escreveu cartas, agora está velho, preso, e como idoso, sente mais frio do que um jovem, sofrendo. Incrível. Na prisão onde Paulo estava, os historiadores dizem que as pessoas só saíam dali quando estavam leprosas ou para o martírio. Em todas as cartas que Paulo escrevia, Paulo nunca colocava os seus choramingos. Eles diziam: alegrem-se no Senhor. E um homem preso, alegre-se nele. Como é que pode esse homem que está preso, acorrentado, dizer para você e eu nessa noite que eu e você somos eleitos? É interessante porque Demas o abandonou, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Leia isso em casa. As pessoas o abandonaram, e ele ainda diz: quando tu vieres, traz contigo a capa, bem como os pergaminhos. O cara vai morrer e quer estudar. Olha que interessante. Ele quer, como dizia o Dr. Hernandes Dias, ele quer encher a vida dele com conhecimento de Deus. Sabe qual é a diferença entre eu e você, entre nós, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo sabia quem era o Deus dele. Ele sabia o porquê que ele estava ali, o porquê que ele tinha que sofrer e quais eram os objetivos que ele tinha que sofrer. O Senhor Deus tem nos edificado com palavras maravilhosas em nossa comunidade. E o Senhor tem dito para nós todas as vezes: alegre-se em mim. É passageiro. O Senhor falando através do nosso pastor é incrível. Não neguemos o Senhor no momento da nossa adversidade. Sabe por quê? Porque ela vai passar. As pessoas precisam olhar para nós e ver: esse aí é o povo de Deus. Não é porque temos conhecimento, ou porque a nossa igreja é organizada ou canta bem, mas porque esse povo sabe quem é o Deus deles. Agora, eleitos e livres, nós temos a liberdade sem ameaças de perda, seja ela como forem. Dizemos não para tudo que desagrada o Senhor Deus, e sim para a sua perfeita vontade. Veja, você é livre. Você é livre para dizer não para o pecado. Você é livre para dizer não para aquelas coisas que tentam te separar de Deus. Mas eu não consigo. Irmãos, permita eu dividir algo com vocês. Eu conheci uma senhora que me procurou, dizendo precisar de ajuda. Irmão, eu sou crente, eu falo em línguas, o Senhor me usa em profecias, porque foi assim que ela se apresentou. Eu evangelizo, eu entrego sopa, evangelizo debaixo das pontes. A mulher fazia tudo. E o Senhor Deus entrou no meu casamento, o diabo permitiu que o diabo entrasse no meu casamento, e está tirando meu marido. A pergunta fatal era: a irmã é casada? Ela disse: não. Eu falei: mas a resposta é simples: deixa teu marido. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela disse: eu não vou deixar o meu marido. É simples. O homem já estava numa vida totalmente notívaga, na noite. A pergunta é: por que como crentes nós não conseguimos dizer não para aquilo que desagrada a Deus? Nós devemos fazer um exame de nós mesmos nessa noite. Sabe por quê? Porque dias maus virão. E eu quero dizer uma coisa, assim como o apóstolo Pedro disse à igreja perseguida lá em 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem o Senhor em vosso coração, estejam preparados para responder com mansidão a razão da esperança que é em vós. Pedro estava dizendo no momento de maior perseguição de um governo de um homem que se dizia ser o próprio Deus.
E deixa eu dizer uma coisa, Pedro está dizendo nessa parte, que a própria perseguição foi Deus que permitiu. E as pessoas se perguntavam, por que, apóstolo? Simples. Deus assim o quis. E muitas vezes é necessário que Deus permita situações para nos tirar da nossa zona de conforto. Podemos nessa noite examinarmos a nós mesmos pelo que nos foi ensinado, confessando os nossos pecados e abandoná-los. Isso não é uma tarefa difícil para um eleito. Ele possui fé para crer, o que ninguém sem esse dom pode crer. Ele pode se deleitar no Senhor, seu Deus providente, porque para um cristão eleito, selado pelo Espírito, a graça é seu auxílio em cumprir o que Cristo, aquilo que para ele era impossível. Os mandamentos de Deus. Talvez entre nós ainda não tenha essa pessoa com essa fé, e essa certeza, e a força necessária para dizer não ao pecado. Seu sentimento talvez seja, meu Deus, eu estou perdido. O Senhor trouxe você até aqui, se revelou a você como um Deus todo-poderoso, como um Deus amoroso, misericordioso e providente. E de forma irresistível te trouxe até aqui. E lhe revelou um pouco do seu eterno poder. E agora o que fazer? Confesse os seus pecados e clame ao Senhor por perdão. Eu concluo dizendo aos irmãos que o nosso problema, amados irmãos, é que não nos damos conta de que somos como os filhos de Deus. Não percebemos os propósitos de Deus em sua graça. Tem com respeito a nós. Ele fez um contraste entre nós como filhos e a erva do campo. A erva está aqui no campo hoje, porém amanhã ela será lançada no forno. Mas os filhos de Deus estão destinados à glória. Todos os propósitos e promessas de Deus visam a nós e seus objetivos, dizem a respeito de nós. E a coisa imprescindível então é que compreendamos o que Deus nos tem dito sobre como seus filhos devem ser. E no momento em que captarmos esse fato, a aflição se tornará impossível de se perturbar por ela. O apóstolo Paulo nos declarou, porque eu estou bem certo de que nada pode me separar do amor de Deus. A verdade é essa. Aconteça o que acontecermos. O que é de vital importância é encararmos a nós mesmos como filho de Deus, não se esqueça disso. O argumento é de lógica inevitável. Se Deus veste a erva do campo, quanto mais vestirá a cada um de nós? O nosso Pai Celeste, que vê as aves, Ele as alimenta, porventura, nós não temos muito mais valor do que elas, igreja? Entendamos o que somos na qualidade de filhos de Deus. A sua aliança jamais será quebrada, porque o Senhor é fiel para cumpri-la. Só lhe deu glória. Encurve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus bendito, graças te damos, porque sabemos que nada no mundo, Senhor, pode nos trazer conforto, alegria, senão a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por Sua misericórdia, obrigado pela providência, obrigado, Senhor Deus, pela graça, e pela possibilidade de professarmos o Teu nome. Obrigado pela fé, Senhor. Tu és o nosso Deus que está conosco, e nós queremos render a Ti toda a honra e todo o louvor. Só temos que Te agradecer, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém.